entendeu. Aí Jesus disse: Pedro, você não pode se achar mais. Por quê? Porque o que te revelou não foi a carne, e o que te revelou não foi o sangue, mas o que te revelou foi o Espírito do meu Pai que está no céu. Tanto é que ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu és pedra pequena, mas sobre esta pedra, Jesus batendo no peito, dizendo: sobre esta pedra. E quando Jesus diz sobre esta pedra, ele está dizendo rocha fundamental. Ele está dizendo assim: Pedro, tu é uma pedra pequena, mas sobre esta rocha fundamental eu edificarei a minha igreja. E ainda mais, Pedro, as portas do inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Porém, Jesus edifica a igreja no Monte Hermon, mas agora necessita de inauguração da igreja. E quando acontece a inauguração da igreja? Você conhece muito bem. E para nós entendermos um pouco também de Éfeso, eu preciso retornar lá no livro de Atos dos Apóstolos. Por que você está dizendo isso? Você vai entender. Atos dos Apóstolos, também chamado de Atos do Espírito ou Atos da Igreja. É tão interessante que Lucas é um privilegiado. Por quê? Ele é o único dos discípulos que escreve aproximadamente 60 vezes a palavra Espírito Santo. Só dentro do livro de Atos dos Apóstolos aparece, desses 28 capítulos, destes 1007 versículos, aparece a palavra Espírito Santo aproximadamente 40 vezes. O que me chama muito a atenção é que quando Lucas está escrevendo, ele é uma continuação do evangelho dele. Por quê? Porque quando Jesus ele foi morto, a morte de cruz, e ele foi crucificado, e ele ressuscitou ao terceiro dia, o texto diz que ele aparece. Em uma das aparições, Jesus faz uma promessa, e esta promessa era para 500 pessoas que estavam ouvindo ele. Que promessa é essa? Lucas 24, 49. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de todo o poder. A primeira coisa que eu tenho que entender é que Jesus está dizendo: para receber a promessa, não é aquele que vem hoje e amanhã vai embora, mas para receber a promessa é aquele que permanece. Por quê? Porque ele disse: ficai em Jerusalém, ou seja, fica onde a promessa foi feita. Por quê? Porque a promessa de Deus ela há de se cumprir, mas para isso nós temos que ter persistência, para isso nós temos que ter a permanência. O que me chama muito a atenção é que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 8, é a conjunto junto com Lucas 24, 49. Por quê? Porque os discípulos e a multidão está perguntando para Jesus: Jesus, é neste período que o Senhor irá resgatar Israel? Ele disse: este período não compete nem a mim, nem a vós, e nem aos anjos, mas sim ao meu Pai que está no céu. Mas uma coisa eu tenho certeza: recebereis poder, recebereis poder, recebereis poder para serem minhas testemunhas em Samaria, na Judeia, em Jerusalém e até os confins da terra. Atos de número 1. Jesus fica aproximadamente 40 dias depois da ressurreição. Ele dá as ordenanças, ele escolhe Matias no lugar de Judas. Atos de número 2, chega o momento da inauguração da igreja, quando estavam todos reunidos. E olha que interessante, 500 recebem a promessa, mas só 120 são cheios. Eu vou dizer mais uma vez: 500 recebem a promessa, mas só 120 são cheios.